E aí, pessoal, já pararam para pensar? Um dos rostos mais famosos da televisão brasileira, um verdadeiro ícone, decidindo do nada que vai ser presidente? E isso faltando pouquíssimos dias para a eleição, parece coisa de filme, né? Pois é, hoje a gente vai desvendar a história inacreditável da campanha relâmpago de Silvio Santos em 1989 e o veto que simplesmente mudou o rumo da política no país. Imagina o cenário. O Brasil inteiro numa baita empolgação com a primeira eleição direta em décadas e, de repente, pá! Essa é a manchete que estampou os jornais no dia 10 de novembro de 1989. Foi um golpe fulminante que encerrou de uma vez por todas um dos capítulos mais malucos da nossa história eleitoral. E a decisão final, veja bem, estava na mão de um grupo bem pequeno de pessoas, 7. Esse era o número exato de ministros do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que se reuniram para decidir o futuro de uma candidatura que, olha só, estava liderando as pesquisas. E desses 7 ministros, quantos votaram a favor do Silvio Santos? Pois é, 0. A decisão foi assim avassaladora, unânime, um placar de 7-0 que basicamente selou o fim do sonho presidencial do apresentador. Ok, vamos mergulhar nisso. A gente está em 9 de novembro de 1989. O Brasil estava vivendo aquela euforia, sabe? A primeira eleição presidencial direta depois de mais de 20 anos de regime militar. E aí, do nada, um nome super popular surge como um furacão bem na reta final. E a pergunta que fica até hoje é essa, né? Como é que pode? Um comunicador tão poderoso que parecia simplesmente imbatível nas pesquisas ser barrado de um jeito tão rápido e definitivo. O que aconteceu de verdade nos bastidores, hein? Bom, tudo começou com uma daquelas manobras de última hora. Uma reviravolta política tão, mas tão ousada que pegou o país inteiro de surpresa e mudou completamente as regras do jogo. A velocidade de tudo foi impressionante. Já na reta final da eleição, o Silvio Santos aparece para substituir o candidato de um partido pequeno, o tal do PMB, e o mais curioso de tudo, as cédulas de votação já estavam impressas com o nome do outro candidato. Era uma aposta arriscadíssima que, como a gente viu, terminou de forma abrupta em 9 de novembro, com o veto do tribunal. Essa entrada súbita dele na corrida presidencial não foi só uma surpresa não, foi um verdadeiro terremoto. Abalou as estruturas do cenário político brasileiro. Aliás, para quem curte esses mergulhos na nossa história, fica o convite para se inscrever aqui no canal Opa News BR no YouTube. Mas, afinal de contas, quais foram os argumentos legais por uma decisão tão drástica? O Tribunal Eleitoral apontou que a imprensa da época chamou de 2 falhas fatais na candidatura dele. Vamos lá, os 2 motivos foram esses aqui. Primeiro, o partido pelo qual Silvio Santos estava concorrendo, o PMB, tinha umas irregularidades, não cumpria todas as exigências da lei. E segundo, que talvez seja o ponto principal, a condição do próprio Silvio Santos como dono de uma concessionária de serviço público, que era a rede de TV SBT. Para a gente entender melhor, a palavra-chave aqui é inelegibilidade. Basicamente, a lei impedia que donos de concessionárias de serviço público, tipo emissoras de rádio e TV, pudessem se candidatar. A ideia era evitar o uso dessa ferramenta poderosa em benefício próprio na política. E bom, Silvio Santos era o dono do SBT. Só que essa batalha não ficou só nos tribunais, não. Nos jornais e na televisão, o que a gente viu foi uma verdadeira guerra de narrativas. Todo mundo disputando a opinião pública. E essa palavra aqui resume bem a visão da mídia concorrente: oportunismo. Foi exatamente assim que o jornal O Globo classificou a candidatura no dia seguinte ao veto. Uma definição bem forte que ajudou a moldar como o público enxergou o caso todo. E no centro desse conflito, a gente tinha 2 gigantes. De um lado, o dono do SBT querendo chegar à presidência, do outro, o Grupo Globo, seu maior concorrente. Na época, as acusações eram pesadas, viu? Diziam que a Globo teria agido nos bastidores para barrar o rival, transformando a eleição numa espécie de guerra particular entre os maiores impérios da comunicação do país. Olhando para trás agora, o que esse episódio todo nos ensina? Ele acabou se tornando um momento marcante na história do Brasil, com um legado que vai muito, mas muito além daquela eleição de 1989. E é exatamente por isso que essa história continua sendo tão fascinante. É o estudo de caso perfeito sobre aquela colisão, sabe, entre a fama de uma pessoa, o poder da mídia e as regras do jogo democrático. No fim das contas, o caso do Silvio Santos deixa pra gente uma pergunta que, sinceramente, nunca sai de moda. Qual é o verdadeiro limite da influência da mídia na nossa democracia?
Uma questão que, com certeza, vale muito a pena continuar refletindo. E aí, quem gostou de desvendar os bastidores dessa história incrível, não se esquece de se inscrever no canal Opa News BR. Aqui, a gente continua explorando esses momentos que definiram o Brasil e o mundo. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!